Esse negócio de lives, ontem eu assisti a live do Chão de Avião e depois do Jorge Mateus. A maior live da história do YouTube foi feita na semana passada pelo Gustavo Lima, na história do YouTube mundial, porque tinha mais de 700 mil pessoas simultâneas online, isso bateu o recorde anterior e foi a maior live da história do YouTube. E aí a live do Chão de Avião ontem estava com 500 mil pessoas assistindo, quando do nada aparece o ministro Mandetta, o ministro que está se bicando com o Bolsonaro. E o Mandetta peitou de novo o Bolsonaro e falou para as pessoas ficarem em casa sem aglutinação, ou seja, sem aglomeração, e curtirem as lives em casa. E aí na live do Jorge Mateus tinha 3 milhões e 600 mil pessoas assistindo, no momento em que de novo aparece o ministro Mandetta. Gente, 3 milhões e 600 mil pessoas é maior que a audiência da Record e do SBT. Essa live do Jorge Mateus já foi vista por mais de 36 milhões de pessoas. É maior que a audiência da novela das 9. Olha o tamanho da audiência de uma live de cantores sertanejos. E o Mandetta aparecendo bem no meio. Ele apareceu 2 vezes na live do Jorge Mateus. Ele aparecendo, mandando as pessoas ficarem em casa e contrariando tudo o que o Bolsonaro diz. Sabe por que ele faz isso? Porque o Bolsonaro não governa mais. Porque o Bolsonaro não é mais o presidente do Brasil. Ele é uma figura decorativa. Ele está ali como um figurante no Palácio do Planalto. Quem governa é uma junta militar que toma as decisões e o Bolsonaro simplesmente faz assim e acata se ele for esperto, porque senão vai sobrar para ele, porque ele é capitão e quem governa são generais. É isso, vou falar disso, mas antes, se você quer ver toda essa corja cair, se inscreve no canal e vamos fazer oposição, seja Bolsonaro, seja general, cometendo erro, a gente faz oposição e vai para cima deles sem medo, seja Bolsonaro, Mourão, general Braga Neto, qualquer um. Fez coisa errada, a gente vai pra cima, oposição, porque a gente não pode deixar o Brasil continuar no caminho errado. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal. 1 segundo é de graça se inscrever e ajuda a fazer essa oposição. Ajuda a esquerda e ajuda o Brasil a voltar para o caminho certo. Vem com a gente. Agora vamos falar sobre Mandetta, essa junta militar e o Bolsonaro. Hoje saíram novos depoimentos, novos relatos de como as coisas estão acontecendo em Brasília. O Brasil, quem toma as decisões todas em Brasília, é uma junta militar que é liderada pelo general Braga Neto. Gente, no último vídeo que eu falei sobre isso, eu repeti a palavra coronel, falei coronel Braga Neto umas 10 vezes. Na minha cabeça estava general, mas saía da minha boca coronel. Desculpa, o importante é a mensagem do vídeo, não é a patente do general, no caso, do general Braga Neto. Pois bem, o Braga Neto, ele comanda essa junta militar, e olha só que coisa, em fevereiro, quando o Bolsonaro indicou o Braga Neto, foi uma coisa bem estranha, porque ele não era cotado para nada. Do nada o Bolsonaro começou a fritar o Onyx Lorenzoni, que era o ministro-chefe da Casa Civil, e ele mudou o Onyx Lorenzoni para o Ministério da Cidadania, tirou o Osmar Trevas. Agora ele está querendo colocar o Osmar Trevas no Ministério da Saúde, mas ele não pode porque ele não é mais presidente. Olha isso. Tirou o Osmar Trevas, o Osmar Terra, do Ministério da Cidadania, colocou o Onyx Lorenzoni, abriu um cargo ali. O ministro da Casa Civil ele fica no Palácio do Planalto, sabe disso? O gabinete dele é no Palácio do Planalto. Quando ele colocou ali o general Braga Neto, aconteceu uma coisa que jamais tinha acontecido nem na ditadura militar. Ao presidente Bolsonaro, e os 4 ministros que têm gabinete no Palácio do Planalto são militares. São 3 generais e um ex-major da Polícia do Distrito Federal. Então, o Bolsonaro se cercou com 3 generais e um militar. Só um desses está realmente do lado do Bolsonaro, que é o general Heleno, que ele e o Bolsonaro são assim. Os outros 3 não. Porque quando o Bolsonaro começou a falar que era uma gripezinha, um resfriadinho, cada vez mais, eu estava falando aqui, quem lê notícias começou a ver que os militares começaram a pular do barco, já estavam pulando do barco. Eu falei isso aqui em dezembro, eu falei, olha, os praças estão contra o Bolsonaro. O Bolsonaro tem apoio de alguns generais e de alguns militares de patente alta, mas calma que ele está perdendo apoio. Aí, essa doença, essa crise na saúde, fez um processo que levaria talvez 1 ano, talvez 6 meses, depende do que acontece no Brasil, esse processo aconteceu em 2 semanas, que foi, todos os militares pularam do barco e eles se voltaram contra o Bolsonaro. Os relatos dizem que o Bolsonaro chorou. Inclusive a revista Fórum, no dia que o Bolsonaro chorou, disse, o Bolsonaro chorou ontem, ele teve uma reunião com militares, com
com pessoas próximas e ele chorou. E o Bolsonaro está chorando até em reuniões com pessoas que não são tão próximas dele. É engraçado, o Bolsonaro, um homem daquele que é todo, não sei o quê, para ele tudo, qualquer coisa, a masculinidade dele é muito frágil, para ele chorar deve ser coisa de mulherzinha, essa coisa, ele começar a chorar assim é uma coisa estranha, não é? Bem estranha. Aí tudo leva a crer que ele chorou, ele começou a ter crises de choro quando os generais informaram a ele: Bolsonaro, você agora é uma rainha da Inglaterra, você não manda mais nada. Então, o que aconteceu? De agora em diante não, daquele momento em diante, quem começa a tomar as decisões no Brasil é essa junta militar, que é o general Braga Neto, é o general que é o ministro da Secretaria da Presidência da República e são mais um ou dois. Eles tomam as decisões, o Bolsonaro, como presidente, ele só assina leis, porque o presidente faz isso. O presidente, quando o Congresso aprova uma lei, a lei vai para o presidente e ele decide se ele veta, se ele assina, se ele veta um artigo ou outro e sanciona o resto. Essa é a função de um presidente, além de indicar ministros e tudo. Mas a função do Bolsonaro agora é só assinar e vetar. Ele não pode demitir o Mandetta. O Mandetta apareceu ontem numa live com audiência maior que da novela das 9 da Globo e o Bolsonaro não pode fazer nada. O Bolsonaro agora ele começa a convocar jejum e reza. Hoje eu já comi, viu? Não tô de jejum não. O Bolsonaro convocou um jejum. É só isso que ele pode fazer. E vocês perceberam que o Bolsonaro, ultimamente, ele tá meio mais caladinho, ele tá pianinho, ele tá mais calado. Ele fala uma besteira ou outra, mas não tá como tava antes. Ele chegou a dar pronunciamentos em rede nacional de televisão falando que era uma gripezinha, falando que as pessoas deveriam sair para trabalhar. Agora ele não fala mais não. Ele recuou um pouco no último pronunciamento, depois ele atacou os governadores, mas ele fica por isso mesmo e ele não faz mais nada. Ele não tem coragem de demitir o ministro que o contraria, que peita ele numa live com audiência maior que a novela das 9. Ele não vai demitir o ministro falou que não se demite porque ele sabe que o ministro Mandetta, ele sabe que o chefe dele não é o Bolsonaro, o chefe dele são os militares. Porque o Bolsonaro não manda nada. É isso que chegou, é nesse ponto que chegou o Brasil. E tem uma outra coisa, eu falei da PEC, do orçamento de guerra, que foi aprovada, é o meu último vídeo, que foi aprovada com esse cavalo de Troia, que é o Banco Central vai poder dar bilhões aos bancos comprando títulos podres. Se você não sabe o que é isso, não viu o vídeo, veja o meu último vídeo, que é uma denúncia gravíssima. Mas tem uma outra coisa, isso foi um cavalo de Troia. A PEC do orçamento de guerra é uma PEC para o Brasil enfrentar essa crise na saúde. Uma das coisas dessa PEC cria um comitê de crise que é chefiado pelo presidente da República. Mas o comitê de crise tem lá 6, 7 pessoas e eles votam. O presidente da República tem apenas o voto de desempate. Se ele perder na votação, a decisão do presidente da República não vale nada. Ou seja, a PEC do orçamento de guerra tira poderes do Bolsonaro e dá poderes a esse comitê de crise que tem o general Braga Neto, que tem o general que é ministro da Defesa, que tem também Sérgio Moro e Paulo Guedes que já se posicionaram contra o Bolsonaro e tem o ministro da Saúde. Olha só, todos se posicionados contra o Bolsonaro e o Bolsonaro ele é o presidente do comitê. Se todos votarem queremos o isolamento completo e o Bolsonaro falar não, já era, perdeu a votação. A PEC do orçamento de guerra é o Congresso tirando poderes do Bolsonaro, sai, você não tem mais poder, e dando para os ministros, para os mesmos ministros que o Bolsonaro não pode demitir, porque ele não tem mais poder. O Bolsonaro está cada vez mais perdendo poder. O Congresso vai começar agora, a tendência é que o Congresso comece nas próximas semanas, o Congresso e a Justiça, a cada vez mais criar projetos de lei que tirem atribuições do presidente da República em momentos de crise. Esse estado de calamidade pública que foi decretado no Brasil e o estado de emergência, eles criam condições para que o Congresso possa tirar praticamente todos os poderes do Bolsonaro, todos. Porque o Congresso pode falar, em estado de emergência, o presidente está muito ocupado, então vamos deixar que o ministro aqui possa assinar tais projetos, vamos deixar que o ministro possa tomar tais decisões. É isso que está acontecendo. O comitê de crise, que é chefiado pelo Bolsonaro, mas que tem todo mundo que está contra ele no mesmo comitê, esse comitê de crise vai tomar decisões, vai poder aprovar, desaprovar, assinar, desassinar, vai poder fazer tudo e o Bolsonaro, ele não tem voto, ele é minoria, ele não pode nem sequer escolher quem são os participantes no comitê de crise. E olha só que coisa, colocaram lá o ministro da Defesa, que é o general, que faz parte dessa junta, colocaram o ministro-chefe da Casa Civil, que é o general Braga Neto, colocaram o Sérgio Moro, o Paulo Guedes, o Mandetta e não colocaram o general Heleno.
Olha só, por quê? Para não ter mais alguém para votar junto com o Bolsonaro. Então o Bolsonaro está cada vez mais decorativo. E ó, que decoração de péssimo gosto, hein? Tem que ter muito mau gosto para ter uma decoração dessa. Infelizmente a gente viu que 57 milhões de pessoas escolheram e agora nós temos essa péssima decoração no Brasil. Ele governa mal, ele conseguiu perder completamente o comando, ele conseguiu fazer com que os militares voltem ao poder depois da ditadura. Esse é o tamanho da incompetência do Bolsonaro. E olha, se o Bolsonaro no começo dessa crise tivesse falado, ó, vamos fazer quarentena, vamos proteger a economia, vamos dar dinheiro para os mais pobres, vamos fazer isso, isso e aquilo, nada disso teria acontecido. Pelo contrário, essa popularidade que tem esse ministro corrupto que é o Mandetta, gente, toda vez que você falar do Mandetta, lembre-se, coloque na sua cabeça, ele é um golpista corrupto, esse é o Mandetta, o golpista corrupto. Ele votou pelo golpe contra Dilma, ele estava com plaquinha tchau querida, e ele é investigado por corrupção. Talvez, eu não sei se estaria preso se não fosse ministro, mas ele estava sendo investigado, a investigação parou porque ele virou ministro, no dia que ele sair do ministério, a investigação volta. A investigação voltando, demora geralmente alguns meses, a procuradoria colhe as provas, faz a denúncia, ele vira oficialmente réu. Aí depende do juiz se ele vai preso ou não. Talvez ele estivesse até preso, o Mandetta, por corrupção, por fraude quando foi secretário da Saúde. Esse é o ministro da Saúde, que é a pessoa mais sensata no atual momento. Não só ele, também os militares, eles tomaram o poder do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um louco, o Bolsonaro ia matar milhões de pessoas, é isso. A diferença entre militares e Bolsonaro, eu não estou defendendo essa junta militar, porque eu não sei o que esperar deles. A diferença entre eles e o Bolsonaro é uma, que é o que eu falei, que é a diferença entre o Mourão e o Bolsonaro. E o Mourão também faz parte disso tudo, porque o Mourão já está falando como presidente com os governadores, já está fazendo articulação, já está passando por cima do Bolsonaro em tudo. A diferença deles para o Bolsonaro é o Bolsonaro, que é uma política que é que as pessoas saiam de casa e que vai matar muita gente. E eles não. Eles querem a quarentena, continuar com a quarentena, continuar com o isolamento. Eu não sei qual é a deles com a política de transferir renda para o povo, porque o povo que ficar em casa, o povo vai começar a passar fome, o povo precisa de dinheiro. Nos países mais ricos estão dando dinheiro para as pessoas. O Brasil tem muito dinheiro e está dando só para os bancos. E aí não é só o governo Bolsonaro não, porque o Congresso, quando aprovou a PEC do orçamento de guerra, aí foi toda a direita, foi todo o centrão para dar bilhões para os bancos que vão poder vender os títulos podres para o Banco Central do Brasil com o nosso dinheiro. Então, todo mundo está querendo socorrer os bancos e dar dinheiro para os bilionários não apenas não perderem, para eles lucrarem muito nessa crise da saúde. Ninguém está pensando no povo. Eu não sei se esses generais estão pensando no povo. Eu aposto que não. Mas eu aposto que eles estão pensando um pouquinho mais que o Bolsonaro, porque pelo menos na questão de salvar vidas, eles estão do lado de salvar vidas. O Bolsonaro está do lado de matar centenas de milhares de pessoas. 1.100.000 pessoas é a estimativa se o Brasil não fizer quarentena. Mas todos os estados estão com bares, restaurantes, comércio fechado, então a circulação diminuiu muito, mas mesmo assim muita gente morreria se o Bolsonaro continuasse falando as abobrinhas que fala, tomando as decisões pelo Brasil. Então, pelo menos nisso estamos seguros, que essa crise será resolvida com quarentena, com pessoas ficando em casa, com a recomendação de não se aglomerar, com a recomendação de não ir para o trabalho, de é melhor ficar em casa agora por um tempo do que depois ter que ficar em casa por 6, 7 meses e ver mais de 1 milhão de pessoas morrerem no Brasil. Então, pelo menos nisso. De resto, eu, Thiago, não sei o que esperar. Se você espera alguma coisa, deixa nos comentários. Eu sei que todo mundo espera o pior. A gente já se acostumou a esperar só o pior, tanto dos militares de alta patente, ou até alguns de baixa patente, não todos, mas a gente se acostumou a esperar o pior deles, a esperar o pior do centrão, o pior da direita, porque é isso que acontece no Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas. Então deixa nos comentários o que você espera que vá acontecer, mas a informação é essa, a análise é essa. Bolsonaro está perdendo cada vez mais poder, o próprio Congresso tira o poder dele e o Bolsonaro não pode nem demitir um ministro que aparece em rede nacional, em rede mundial, na internet, peitando o ex-chefe. É isso. Curte o vídeo e se você gostou, se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça. Falou!